Bom, já de olho nas eleições de 2018, Ciro Gomes e Jair Bolsonaro participaram de alguns eventos, concederam entrevistas coletivas nos últimos dias para discutir temas da agenda política. E são essas declarações que nós vamos conferir nesse momento, correto? Isso, Débora. As eleições ainda falta aí um pouquinho mais de um ano, mas esses presidenciáveis, né, eles já estão aí com as agendas bem afinadinhas aí, pensando nas eleições do ano que vem. Muito bem, Leandro. Então, a primeira checagem é de uma declaração do deputado Jair Bolsonaro, durante um discurso num evento do PEN, no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: minha briga nunca foi contra o homossexual. Contraditório. Por que, Leandro? Débora, como você disse, essa fala do deputado Jair Bolsonaro foi feita durante um evento do novo partido dele, o PEN, né, onde ele deve se lançar candidato a presidente, e essa frase entra em contradição com pelo menos outras 3 afirmações públicas dele. Numa entrevista para a Folha de São Paulo, em maio de 2002, o Bolsonaro disse a seguinte frase, abre aspas, se eu vir 2 homens se beijando na rua, vou bater. Fecha aspas. Em um programa da TV Câmara, em 2010, o deputado afirmou que quando o filho começa a ficar assim, meio gayzinho, leva um couro e ele muda o comportamento dele. Essa também é uma frase do deputado Jair Bolsonaro. Um ano depois, o deputado afirmou, abre aspas de novo, que ninguém gosta de homossexual, a gente suporta, fecha aspas. Nós procuramos a assessoria do deputado e eles não quiseram comentar esse assunto da nossa primeira checagem, Débora. Vendo como a coisa muda quando se quer ser candidato a alguma coisa? Muito bem. A próxima checagem também é de uma frase do deputado Jair Bolsonaro. Ele diz o seguinte: recebi sim R$200 mil, mas está lá no TRE que a origem daquele dinheiro é o fundo partidário. E aí, Leandro? Verdadeiro, mas... Nesse mesmo evento do PEN, Débora, o Bolsonaro se defendeu de críticas feitas um dia antes pelo Ciro Gomes, do PDT, numa entrevista dada à Jovem Pan. O Ciro disse que a JBS tinha depositado dinheiro na conta de campanha do deputado, mas os dados do Tribunal Superior Eleitoral não mostram exatamente isso. O valor de R$200 mil só aparece na última prestação de contas que o deputado fez ao Tribunal Superior Eleitoral. Lá há um cheque que não havia aparecido durante toda a campanha no valor de R$200 mil. Esse cheque foi enviado para o Bolsonaro pela direção nacional do PP, que era o partido dele, e de fato tinha como a fonte do recurso, né, era a empresa JBS. Esse cheque aparece no sistema como tendo sido devolvido ao partido no dia 23 de julho, antes mesmo dele ter sido registrado como recebido oficialmente, Débora. Aí o Bolsonaro, ainda sobre esse assunto, diz o seguinte, que o dinheiro da JBS não está na prestação de contas dele, seria Flávio Bolsonaro. Verdadeiro, mas... O deputado estadual Flávio Bolsonaro, ele é deputado estadual no Rio de Janeiro, ele é filho do deputado federal Jair Bolsonaro e ele registrou na campanha de 2014 receitas num total de R$215.724. Desse montante, R$100 mil vieram da direção nacional do PP, que era também o partido do filho do Jair Bolsonaro. Esse primeiro repasse tem como fonte o fundo partidário, mas também foram registrados outros R$100 mil que também vieram do partido, só que sem identificação da fonte original. Lá no sistema do Tribunal Superior Eleitoral consta apenas outros recursos. O valor também foi devolvido por Flávio Bolsonaro ao PP e na declaração de despesas constava como sendo originalmente da JBS também, Débora. Muito bem, Leandro. Agora a gente vai checar as declarações de Ciro Gomes, que também é pré-candidato à presidência da República, pré-candidato a 2018. Bom, numa dessas declarações, Ciro disse o seguinte: nunca respondi a um inquérito. Falso.
Essa declaração do Ciro Gomes foi dada em uma entrevista para o jornal El País e ela é falsa porque o Ciro é alvo de uma ação por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal em 2015, que é referente aí ao período em que ele foi secretário de Saúde do Ceará, e aí ele é alvo dessa ação por irregularidades na implantação do serviço de SAMU. Segundo o Ministério Público Federal, a cooperativa de trabalho de atendimento pré-hospitalar foi contratada sem ter médicos habilitados para prestar o serviço. Essas investigações mostraram também que a dispensa de licitação foi irregular e aí o Ciro Gomes e outras 4 pessoas respondem nessa ação. Além disso, Débora, nesse ano, o Ministério Público também ajuizou uma nova ação que envolve Ciro Gomes, dessa vez referente ao período em que ele foi ministro da Integração Nacional durante o governo do ex-presidente Lula. O Ministério Público Federal aponta irregularidades em um convênio celebrado entre a construtora Odebrecht, a União, e o governo de Alagoas para a realização de obras de combate à seca. E aí a gente procurou, claro, o Ciro Gomes para comentar isso e ele informou por nota que só quem faz inquérito é a polícia e reafirmou que de fato nunca respondeu ao inquérito. Mas lá no site do Ministério Público Federal é publicamente explicado quando os procuradores federais podem abrir inquéritos, ou seja, podem abrir esse tipo de procedimento ao qual Ciro Gomes é submetido. Débora. Muito bem, Leandro. Uma outra declaração de Ciro Gomes, que é pré-candidato à presidência pelo PDT, essa declaração foi feita durante uma entrevista a uma rádio e ele diz o seguinte, abre aspas, sou a favor da Lava Jato, nunca deixei ninguém duvidar disso, fecha aspas. Contraditório. Nesse caso, Débora, o Ciro cai em contradição porque ele já fez, sim, duras críticas aí à Operação Lava Jato. Em março desse ano, ele afirmou que receberia a bala a turma do juiz Sérgio Moro, a frase dele, caso fosse expedido contra ele, Ciro Gomes, um mandado de prisão. Naquele dia, o Ciro criticava a condução coercitiva do jornalista Eduardo Guimarães, editor do blog da Cidadania. E aí a gente também procurou o Ciro Gomes para ele comentar essa checagem e ele disse por nota que não há contradição. Na nota, ele reafirmou que a Lava Jato pode ser muito importante para o Brasil se não cometer erros como os praticados, por exemplo, pela Operação Satyagraha. E aí, Débora, a gente lembra que essa operação aconteceu em 2004, teve como um dos principais alvos o banqueiro Daniel Dantas, mas terminou anulada aí 11 anos depois pelo Supremo Tribunal Federal em junho de 2015. Débora. Leandro, tem uma outra declaração de Ciro Gomes aqui durante a entrevista a essa mesma rádio. Ele disse o seguinte, eu fui governador, ministro da Fazenda e prefeito de capital. Repare, eu já administrei e saí pela porta da frente como o mais popular do Brasil. Verdadeiro. Aí, Débora, o Ciro Gomes acertou. Ele acertou ao dizer que deixou o governo do Ceará como o governador mais popular do Brasil. Em setembro de 1994, uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que ele tinha o mais alto índice de aprovação entre 12 governadores avaliados. Na época, 74% dos cearenses consideravam seu governo ótimo ou bom e apenas 5% avaliaram seu governo negativamente. Naquele mesmo mês, Ciro Gomes deixou o cargo no Ceará para assumir o Ministério da Fazenda no governo do ex-presidente Itamar Franco. Débora. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Leandro Rezende, da Agência Lupa, que apresentou aqui pra gente checagens de declarações feitas pelos presidenciáveis ou pré-candidatos à presidência da República, já na eleição de 2018, o deputado Jair Bolsonaro, do PEN, e o vice-presidente do PDT, Ciro Gomes. Obrigada, Leandro. Até mais. Até mais, Débora. Boa noite.